Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E esse podcast é o Ágil nas Trincheiras, um podcast onde a gente entrevista alguém que está aplicando gestão ágil aí no dia a dia e que está realmente trabalhando com isso nas trincheiras dos projetos. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito bacana. Ela está fazendo um sucesso grande aí nas redes sociais e a gente trouxe ela para bater um papo aqui e compartilhar sua experiência com a gente. Duda, eu sou Denison Vieira e junto comigo aqui está a Duda Lima, que vai apresentar a nossa convidada para vocês. Fala aí, Duda. E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente está aqui com a Letícia, ela é QA na Oracle, mas além disso, ela é assim, tá famosa aí no Instagram, né, Letícia? Conta aí um pouco mais sobre você. Dizem as más línguas, né? Mas prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Então, para quem não me conhece, eu sou Letícia, eu sou formada em gestão de TI pelo Senac e desde que eu me formei na faculdade em 2016, eu atuo na área de Quality Assurance dentro de times de desenvolvimento de tecnologia. E nos últimos meses eu também tenho feito conteúdo aí para as internet fora e, enfim, fiquei meio conhecida por conta disso. Bacana. E, ô Letícia, a gente está te chamando aqui de Letícia, né? Mas eu te conheci como Lelê, né? O seu perfil é Lelê Mine, né? Quer falar aqui pro pessoal, se quiser? @Lelê Mine, é isso? É que na verdade o Maine vem de uma banda que eu gosto. Maine. Que é uma banda chamada The Maine. E aí, sério? Eu achava que era seu nome. Nossa, virou nome artístico. Eu roubei a marca dos caras, porque antes de bombar o meu Instagram, eu usava esse nick porque eu sou super fã da banda. E aí, de repente, eu posso falar para as pessoas o meu nome, mas eu garanto para vocês, nas palestras, nos lugares, não colocam o meu nome, colocam Letícia Maine, porque é como as pessoas me identificam por aí. Então, eu não me importo, pode chamar de Letícia Maine, o dia que eles me processarem, a gente vê o que faz. Cara, o dia que eles te processarem é sinal que você tá fazendo muito barulho, né? Então realmente. É bom. Vai ser um bom sinal. Pode ter certeza que tá boa as coisas. Com certeza. Legal. E o que você faz hoje em dia, Letícia? Além da parte de Insta, dessas coisas? Então, há um ano e 6 meses eu recebi uma proposta da Oracle para trabalhar em um produto fiscal que eles começaram a desenvolver no Brasil há pouco mais de 2 anos. E aí eles sentiram a necessidade de expandir esse time tanto em desenvolvedores quanto em QAs. E aí eu entrei nesse time com o conhecimento que eu já tinha nos processos, das atividades de QA, para fazer a parte de testes. Então, eu estou desde então trabalhando nisso. É muito legal, é um produto que a gente roda para o mundo inteiro, então a gente lida com normas fiscais do mundo. Enfim, no meu dia a dia no trabalho, assim, é uma coisa bem técnica, bem específica, mas fora isso, eu já tive outras experiências e o legal é que eu consigo compartilhar com as pessoas, fora a regra de negócio que eu trabalho, como que é o meu dia a dia como QA, como que funciona as atividades de um QA, que é bem importante. Legal. Bacana. Deixa eu te perguntar, Letícia, que a nossa audiência é da galera que quer a gestão ágil, né, quer aprender isso, e a gente trouxe porque você tem uns videozinhos muito bacanas, né, brincando com o Scrum Master, com os papéis ali da gestão ágil. E aí, claro, eu imagino que no seu ambiente de trabalho tem isso, né, você deve ter um Scrum Master na tua equipe, deve trabalhar com ágil. Quando que foi o teu contato com isso? Foi quando você entrou na Oracle ou você já conhecia antes? Conta pra gente um pouquinho aí, como é que é essa sua iniciação na gestão ágil? Quando eu fui inserida no mercado de TI, lá em 2016, eu ouvi um pouquinho de ágil na faculdade, mas a gente ainda não tinha disciplina voltada para isso. Já era uma coisa que estava rolando no mercado, mas dentro da universidade, tipo, a gente só ouviu por cima. E aí, quando eu fui inserida no mercado, eu comecei a trabalhar com um cliente que era do ramo bancário, e eles tinham alguns projetos trabalhando nessa metodologia. E aí, a empresa deu alguns treinamentos para a gente, só que como eu tinha acabado de ser inserida no mercado de trabalho, eu tinha 19 anos, tipo, no sentido de, eu não sabia nem o que era modelo cascata. Então, para mim, eles estavam me ensinando qualquer uma coisa... Tava bom. E eu falava, tipo, qual que vai ser a diferença? E aí, eu tive contatos primeiros com alguns projetos em cascata,
E aí, eu acho que uns 3 meses depois que eu estava nessa empresa, eu fui para um projeto específico que era em ágil. Aí eu percebi a diferença. As Bacana. dinâmicas, porque quando eu trabalhava com cascata, a gente tinha um time de QA que não tinha contato com desenvolvimento, com área de negócio, de requisito, enfim, era um time de QA que quando tinha algum bug, algum impedimento, levantava não sei para quem, porque eu era só, tipo, uma auxiliar de teste na época, eu era só paga para executar, então o analista reportava para alguém que eu não sabia quem era, mas a gente não tinha contato com mais ninguém. E quando eu entrei nesse time ágil, a primeira coisa que eu senti é que, tipo assim, não tem papéis definidos aqui. Então, não tem essa coisa de você ser sênior, pleno, júnior. As atividades vão, assim, lógico que você vai trabalhar de acordo com a sua experiência, mas as atividades do time não se diferenciam tanto. E aí, mas eu trabalhei nesse time, não tinha Scrum Master. Tinha PO e tinha o GP. Tipo. Era uma anomalia, né? Tinha Era o uma GP mistura. lá, que não cheirava nem fedia, mas tava lá, em Não fazia toda a nada. cerimônia, não fazia nada. E aí eu fiquei 8 meses trabalhando nesse estilo, então eu me adaptei à questão das dailies, de retrospectiva, de planes, nananã. E aí depois eu voltei a trabalhar com outros projetos em cascata. Saí dessa empresa, trabalhei com cascata também, porque eu trabalhava com consultoria em teste. Então, os clientes me contratavam para fazer só os testes. Muitas vezes eu não era inserida em squads, enfim, times ágeis. E aí, só que aí, nesse meio tempo, eu vi que o mercado estava girando em torno disso. Tipo, muito lugar ainda não tinha se adaptado, mas todo mundo falava disso. Assim, nessa segunda empresa que eu trabalhei, eles me perguntaram: você conhece metodologia ágil? Eu conheço, nem usei. Mas na entrevista me fizeram 1 milhão de perguntas sobre isso. Ou seja, eles já Já foi um estavam indicador favorecendo aí, né? ali. Já estava ali, né? Exatamente. E aí, quando eu entrei na Oracle, aí eu cheguei a fazer a certificação do Scrum Foundation, por conta disso, porque eu vi essa necessidade aí das vagas que eu olhava no LinkedIn da vida, enfim. E aí, quando eu entrei na Oracle, foi para trabalhar com isso, e foi quando eu realmente tive contato com um time ágil, que era, tipo assim, eu não era a terceira dentro desse time, tinham os papéis ali definidos de Scrum Master, de PO e o time de desenvolvimento como um todo. Então, aí, depois que eu entrei na Oracle, o meu contato com o Ágil é 100%, porque a gente é o único time aqui no Brasil, mas dentro da nossa área, que a Oracle é separada por áreas de softwares que eles vendem, e a gente trabalha na área de hospitalidade, que tem softwares voltados para tudo que é hospitalidade dos clientes. Então, hotéis, restaurantes, companhias aéreas, enfim, tem tudo que é voltado para isso. Dentro da nossa área, todo mundo trabalha com ágil. E aí, os nossos sprints, Bacana. as nossas cerimônias, todas elas acontecem no mesmo tempo. Então, aqui, por exemplo, segunda-feira a gente tem retrospectiva. Segunda-feira, todos os times ágeis lá dos Estados Unidos, da Índia, da Austrália, de onde quer que eles estejam, Que tá barato. tendo Que retrospectiva. É do mundo legal. todo, na segunda. Exata, Bacana, dentro hein? da nossa área, o mundo todo. Então, a gente, quando o time nasceu, a gente teve que se adaptar. Nós temos sprints de 2 semanas. A gente, para o nosso estilo, não funciona, tem que ser de 3. Não, toda a área funciona em 2, tem que ser em 2. Então, aí a gente teve essa adequação, veio o diretor da nossa área, deu uma aula de ágil para a gente, e o ágil que eles implementam aqui dentro. Então, assim, além do que a gente aprende aí nos cursos de Scrum, de ágil da vida, ele trouxe a Oracle e como que a Oracle trabalha com isso dentro da área, e por que funciona tão bem, e realmente funciona muito bem para a gente. E aí, enfim, é super legal, porque a gente participa de várias cerimônias com os outros times. Apesar de cada time trabalhar individual, tem várias cerimônias simultâneas que acontecem. Eles estão sempre acompanhando os resultados. Então, minha Scrum Master semanalmente participa de cerimônias com os outros Scrum Masters para a gente alinhar qual que está sendo a expectativa do time relacionado aos outros times. Enfim. Nossa, que legal. Um projeto gigantesco, assim, que é muito bem organizado,
e por isso que funciona tão bem, mas que as pessoas também respeitam muito. Então, a gente respeita muito os prazos, as atividades que a gente tem que ter dentro do ágil, as cerimônias que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu acho que boa parte é isso, né, do funcionamento. Não é só a gente ter a teoria lá, né? Teoria é muito linda, muito fácil. O dia a dia que é a missão mesmo. Letícia, e você trabalhou com tradicional e com ágil, o que você viu de diferença de resultado, assim, de melhoria? O que você sentiu quando você passou para ágil, começou a trabalhar com ágil? Ou talvez como se sentia antes, né? E como que você se sente agora? Assim, qual que é o maior contraste que você vê? Hoje, quando eu trabalhava com cascata, muitas vezes eu não sabia nem o que eu estava testando. Tipo, me mandavam um negócio, eu chegava no final do processo, eu tinha um prazo para cumprir, muitas vezes eu não sabia nem do que se tratava. Então, eu não me sentia parte daquilo, e principalmente por ser terceira, ainda mais. A gente não sabia qual era a outra empresa que tinha desenvolvido, como que tinha sido a linha de raciocínio, a gente não tinha relação nenhuma com qualquer outra pessoa que tenha trabalhado nesse projeto que não fosse testador. Então, a gente trabalhava ali no tipo, fechadinho numa coisa, era bizarro assim como acontecia. A sua empresa era contratada só para fazer aquela parte do teste, é isso? Você entrava lá só para testar e você não participou do resto do projeto, você não participou, até para clarear, muita gente, às vezes as pessoas não sabem o que quer dizer cascata, né? O que é esse termo? Cascata é quando você planeja um projeto, uma fase depois da outra, né? Por isso que se chama cascata, né? Uma fase acaba, depois entra a próxima, é como se fosse realmente uma cachoeira, né? Uma cascata entre as fases. E no projeto de cascata em TI, né, que é o que a Letícia tem aqui experiência, normalmente são assim, né, uma fase levantando todos os requisitos que precisam ser feitos no projeto, depois uma segunda fase desenvolvendo todos esses requisitos, ali programadores mesmo, programando os programas, né, executando as coisas, e depois que eles terminaram de codificar tudo, entra uma próxima fase que são as pessoas que vão testar o que foi feito, e aí é onde a Letícia entrava, né? Em projetos cascatas funciona assim, uma coisa depois da outra, e o que você está dizendo é, quando você entrava para testar, você não participou das outras fases, né? Você não viu como é que o projeto nasceu, o que estavam, você só foi lá para testar, aí você tinha uma dificuldade maior, né? Eles davam um documento xoxo lá pra gente, que não explicava nada, e a gente tinha que testar, a gente tinha dúvidas sobre requisitos, sobre regra de negócio, sobre qualquer coisa que aparece de dúvidas quando você está trabalhando em algo. A gente não tinha uma pessoa para auxiliar, a gente, assim, só tinha aquela pressão de tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar. Então, eu sentia que eu fazia o teste, mas que eu não entregava a qualidade, sabe? E essa não é a minha função. A minha função não é ser testadora, a minha função é entregar a qualidade. Entregar valor, né? Exatamente. E sem contar que era aquela bagunça em questão de prazo, de escopo, a gente pegava uma coisa, na documentação tinha uma coisa, quando a gente ia testar era outra coisa totalmente diferente, porque ao longo do processo muita coisa muda e não é documentada, e o cascata é isso, né, enfim. E o ágil, para início de conversa, você se sente algo, né, você sente que você está em algum Olha, lugar. Bacana, gostei da... Você se sente algo. Você sente algo. Você está em algum lugar, você está não era nada. Num círculo de pessoas que não têm a mesma função que você, mas que estão todas trabalhando no mesmo objetivo, né? Você se sente parte do algo maior, né? Você sente parte exatamente. E aí o que eu mais sentia, o que eu mais amo, a parte que eu mais gosto de trabalhar com ágil hoje, é que eu sou inserida lá no planejamento. Quando o negócio está saindo da caixinha, quando ele está nascendo, a gente já é um time. Então, a gente, não é porque o PO é o dono do produto que só ele tem o primeiro contato. Então, hoje no meu time, tem o primeiro contato com os projetos, tem sempre o líder técnico, o PO e alguém de QA, né? Porque aí, ali eu já começo a trabalhar como QA. Isso ajuda muito o processo do projeto, porque são 3 pessoas com visões diferentes. Uma vai olhar pelo lado do negócio, outro olha pelo lado do desenvolvimento e outro que está olhando pelo lado da qualidade. Então, você tem
3 olhares diferentes ali para opinar, para dizer qual é o prazo que provavelmente o time vai pedir, qual é a expectativa que a gente tem que colocar em cima disso, o que a gente pode prometer, o que a gente precisa pedir a mais. Enfim, e aí você vê algo saindo do papel, sendo construído, testado, e aí de repente um dia você acorda e te falam, aquele projeto que a gente trabalhou está em produção lá na Alemanha, lá na Itália. Que barato. E aí, quando eu falo que você se sente algo, é isso, porque eu não você cheguei e fez parte daquilo, né? Eu fiz parte, exatamente, eu fiz parte. Eu enfrentei todas as mudanças, eu enfrentei todos os problemas, os pepinos. A gente enfrentou atraso, porque não é porque é ágil que é tudo perfeito, é tudo maravilhoso. A gente tem vários empecilhos também, mas como a gente está trabalhando como um corpo, porque o time ágil é isso. Um é um braço, o outro é outro braço, um é um tronco, tem as pernas, a cabeça. E se algo acontece de errado, o corpo parece de funcionar. Exatamente, não tem essa de não entregou porque o time de teste não finalizou, ou o time de desenvolvimento atrasou, ou sei lá, o cara não escreveu direito. Não, é um time. Então, se a gente é bem sucedido, o time foi bem sucedido. Se a gente não é mal sucedido, o time foi mal sucedido. E para mim, essa é a parte legal, assim, porque a gente tá ali numa comunicação diária, muito próxima, e quanto mais você trabalha com essas pessoas, você vai conhecendo o perfil das pessoas e o modo delas trabalharem, melhor vão fluindo as coisas. Então, por exemplo, hoje eu já tô há 1 ano e meio trabalhando com as mesmas pessoas, o mesmo time. Então, cara, hoje a gente tem um feeling dos projetos muito natural. Tipo, tem coisa que eu bato o olho e já sei. Tem coisa que hoje, a gente não vou falar que nem que eu olho pro PO porque a gente tá de home office, mas eu faço um pigarro na ligação que o PO já entende. Tipo, já sabe como é que é. Então a gente cria um relacionamento, porque você tá ali convivendo com essas pessoas todo dia. Por mais que você não trabalhe com elas, algum contato você tem, que é a daily. A daily, exatamente. E é por isso que a gente tem que respeitar. O ágil, ele funciona muito bem quando a gente respeita as cerimônias. Já teve fases do meu time das pessoas não respeitarem. E aí, acho que aí tem aquela função importantíssima do Scrum Master, que o Scrum Master, ele meio que pega a pessoa pela cabeça e traz de volta, né? Tipo, vem aqui, você tem que participar. Exatamente. E, enfim, essa é a principal diferença que eu sinto. Antes eu trabalhava com algo que, se eu falar para você, os projetos que eu trabalhei em cascata, para que serviam, o que eram, não faço ideia. E hoje, o se que eles estão faço... funcionando hoje ou não, você sabe? Talvez nem saiba, né? Deve estar em fase de teste até hoje. Vou te falar. Não funcionava. Era bizarro, e a gente não sabia por que não funcionava. É muito difícil você trabalhar com teste, você ter que testar e não funcionar. E aí você fala, não tá funcionando porque eu tô fazendo errado, porque tá com um defeito, porque ou porque não implementaram. Foi feito errado mesmo, né? A gente não sabe, então... Você não participou do resto, né? Você não sabe como é que foi feito, quem fez, por quê, né? Exatamente. É horrível, né? É terrível. Bacana. Tá, e assim, a gente falou aqui, né, que a Letícia, ela bombou aí com Insta, essas coisas, e Letícia, isso aí foi programado, aconteceu sem querer, você usou ágil nisso aí? A Letícia, ela tá aqui no nosso papo toda séria, né, toda comportada, mas no Insta dela, é super, ela não é assim não, né, ela é só zoeira, né. E eu tenho uma dúvida, tá, antes de você entrar na pergunta da Duda, você é assim também no dia a dia de trabalho, toda zoeira, ou não? Ou no trabalho você fica séria, de novo, toda comportadinha? Zoeira, de jeito nenhum. Eu sou assim, e eu sou a mais nova do meu time. Eu trabalho com pessoas, assim, que são 10, 15, 20 anos mais velho que eu. E é todo mundo muito formal. Então, quando eu entrei no time, é lógico que eu tenho aquele lado profissional, né? Então, eu não chego chutando balde, fazendo zoeira. Eu senti o ambiente primeiro. Então, primeiro eu era quietinha, na minha, escondia as tatuagens, né? Escondia a minha personalidade terrível. Quando eu ganhei intimidade... Já era. Não, e eu sou a diversão deles, né? E aí agora, ainda mais com essa questão do Instagram, agora é a deixa que eles acharam pra ficar, pra gente fazer zoeira. E é bem legal que, assim, é lógico que, né, eu não sou assim o dia inteiro. Nossa,
não tem como. Mas eu acho que ter um pouquinho disso traz uma leveza para o nosso dia a dia no trabalho, né? Você tem uma pessoa divertida ali trabalhando com você. Então, hoje eu sinto que, eu não sei se foi por conta da minha personalidade que eu não consegui esconder por muito tempo, eu acabei sendo zoeira, ou se o time hoje tem uma relação tão próxima assim, que é aquela coisa da intimidade, você tem intimidade, você zoa, mas no nosso dia a dia a gente faz bastante brincadeira, e eu sou assim no meu dia a dia mesmo. Muito bom. Tem Eu acho segredo. que isso, cara, é fundamental, né? Aqui no time Com da Mind certeza. Master, a gente meio que incentiva isso também, né? A Duda tá aqui com a gente, ela é a rainha de fazer memes da galera. Ela vive fazendo meme e postando. Metade do meu expediente. E, cara, ele faz isso mesmo, né? A gente fica só zoando um com o outro, e eu acho que isso é bacana, né? Você deixa um ambiente de trabalho mais leve, não fica aquela coisa muito séria, muito chata, né? Sim. É maçante. Até porque você cria uma relação extra com a pessoa, né? Então, Exatamente. assim, quando você vai falar. Então, por exemplo, eu sou a QA do time, aí geralmente tem aquela rixa entre QA e dev. No meu time não tem, porque eu tenho um relacionamento tão gostoso com eles que eles sabem que eu não tô ali para prejudicar ou para ficar achando defeito e, enfim, apontando o dedo. A gente tá ali para trabalhar na qualidade, então a gente trabalha muito junto nisso, é bem legal. Cria uma amizade, né? Cria uma coisa leve ali, acaba que vira uma família, né? Sim, isso mesmo. Ô, Duda, desculpa eu desviar a tua pauta, tá? Pode voltar aí. Não, eu tinha perguntado se ela tava, se assim, foi planejado isso daí do Insta, se você usou ágil nisso aí, aconteceu do nada, estourou. Não teve planejamento, não teve ideia inicial de tipo, vou fazer algo e vai ser um sucesso, vai bombar, as pessoas vão amar. Eu fiz um vídeo brincando sobre as funções de TI, falando de forma engraçada que tem várias funções dentro de TI, porque sempre que eu falava que trabalhava com TI, as pessoas achavam que eu era hacker ou que eu consertava o notebook. E aí eu fiz isso meio que para explicar para os meus amigos que não trabalhavam, né? Tipo, gente, tem um monte de coisa. E aí esse vídeo bombou. Aí as pessoas começaram a compartilhar, começou a rodar grupo de WhatsApp, Instagrams afora e tal. Meu Instagram era fechado na época, não era público. Sério? E aí eu tive que abrir o Instagram, porque era muita gente surgindo. E aí, no começo, eu fui ali, né? As pessoas faz mais. Eu comecei a fazer vários temas, né? Que, meu, TI, se você puxar, vai surgindo assunto, muito. vai surgindo. E aí, chegou um ponto em que eu atingi um público muito grande da área. E eu falei, cara, eu vou transformar isso em uma conta de criação de conteúdo mesmo, né? Vou compartilhar meu conhecimento com essas pessoas, porque muita gente me procurava tirando dúvida, pedindo ajuda. É mesmo, olha que bacana. É uma forma que... Aí eu fazia os vídeos zoando, e as pessoas começaram a aprender com os vídeos. E aí eu falei, com certeza, né? Dá pra ensinar. Você tá usando o humor pra ensinar, dá né? pra ensinar. Diferente, muito bacana. Ainda mais que é um assunto super específico, às vezes, assim, a galera chato, que vai né, explicar cara? de TI E às é vezes exatamente muito chato. E a galera que vai explicar é muito específica na hora de falar, e aí ninguém quer aprender, e assim, larga a mão, né? Eu percebi que mesmo, realmente... Eu falo muito disso, mas eu falo muito sério, eu sou todo chato. Eu acho muito bacana alguém que consegue colocar humor nisso, cara. Show de bola. Então, o vídeo que eu percebi que realmente as pessoas conseguiam aprender com o que eu estava falando foi exatamente do Scrum, que eu apresentei as cerimônias do Scrum. E aí muita gente compartilhou esse vídeo, e aí eu via nos comentários as pessoas falando, aprendi em 3 minutos o que eu não aprendi em 40 horas de curso. E aí, tipo, nossa, que aula, que explicação, não sei o que. Eu falei, meu, as pessoas estão aprendendo. Dá pra gente compartilhar. E aí, principalmente a gente, por exemplo, a galera de TI que já tá dentro da área, fica ali muito fechadinha, né? Eu, quando estava na faculdade, tinha várias dúvidas. E eu tenho um público de universitários bem grande. E aí eu passo nos vídeos o dia a dia do mercado de trabalho, do que a gente vive na prática, e as pessoas já sabem como se preparar para o mercado de trabalho. Então, enfim, virou uma coisa que caiu no gosto das pessoas mesmo, não foi nada planejado. E aí eu vi nisso a vantagem de conseguir compartilhar conhecimento, de ajudar pessoas, e isso virou um projeto mesmo pessoal de querer alcançar cada vez mais pessoas e usar isso para ajudá-las, né? Então, tem ali aquele lado engraçado, mas tem uma informação por trás, né? Não estou falando
Nada com Não é bosta só uma nenhuma. piada por piada, né? Você tá falando uma É. coisa do dia a dia. Você tá contando crônicas do dia a dia, né? Com humor e mostrando a realidade do mercado de trabalho, né? De quem trabalha com Sim. ágil. Deixa eu te perguntar, o seu primeiro vídeo que viralizou foi o de Scrum, então é isso? Não. O primeiro vídeo Qual que foi? viralizou foi o primeiro que eu fiz, que foi de funções de TI. Que eu falo dos funções de TI, tá cargos. bom. Aí você falou vários cargos, bacana. Se O a de galera Scrum achava eu que fui fazer. TI é arrumar computador, né? E aí o do Scrum eu fiz mais de um mês depois. Mas daí é o que também chegou pra... bombou. O que eu te conheci foi pelo de Scrum, que aí me mandaram no WhatsApp, grupo de família, cara, foi tudo quanto é lado, sério mesmo. Pegou de... Não, quando eu Eu fiz o falei, de Scrum caramba, já quem que é tinha. essa menina? Que E barato. quase que esse vídeo não sai. Porque eu fazia enquetes para as pessoas. Vocês querem qual vídeo? E aí botava um e o do Scrum. Nunca o do Scrum ganhava. Aí teve um dia que eu enfezei, falei, não vou fazer enquete, vou postar esse vídeo e vocês, se gostarem, gostou. E aí, de início, ele não me rendeu muito engajamento. Aí, de repente, ele tá nos LinkedIn da vida, nas páginas de Facebook. Eu falei, gente, tipo, uns 15, 20 dias depois que eu postei ele veio viralizar mesmo depois ele de um demorou tempo. um pouquinho e depois subiu. Que barato. Aí eu vi que você fez depois um sobre o Scrum Master, né? Aí você foi brincando um pouco mais com outras coisas. Sim, que as pessoas pedem muito para brincar com as funções, né? Tipo, fala frases de Scrum Master, fala frases de PO. E aí, assim, aí eu faço. As pessoas te mandam ou você tira tudo da sua cabeça? Não, eu boto uma caixinha no Instagram e as pessoas mandam. Legal, bacana. Pode voltar para a pauta, Duda? Eu fico só toda hora tirando ela da pauta. Eu tava vendo hoje mesmo da caixinha, achei tão legal. E a galera vai falando, né? Nossa, tipo assim, sempre tem uma pérola, e é uma área que é tão séria, né? Que essas pérolas às vezes não saem, né? Não saem no zoeira. Não sai, mas a gente zoa com qualquer coisa. É igual o que eu fiz. Eu fiz um que me rendeu bastante visualização, mas também bastante hater, que foi um de frases de gestores. Não sei se vocês viram. Eu vi esse aí, eu achei engraçado também. Deu muito hater esse? Sério? Os gestores haters, né, apareceram. Morreram, né? Gestores tradicionais, os que sentiram as dores ali, né, se identificaram. Eles brigavam nos vídeos, e aí quando eu perguntava, nos comentários, né, eu perguntava, mas você é gestor? Aí eles falavam, eu sou gestor, mas blá, 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 mais nada. Se doeu... Ponto. Se doeu porque tem alguma coisa, né? Quem não era verdade, gestor, né? quem não era gestor tava rindo até não poder mais. Bom, falando de gestor, então, o que você acha pior? Esses gestores aí ou um PO que coloca um tanto de coisa no meio da sprint? Os gestores. Gestores. Porque eles não fazem nada de útil. O PO, pelo menos, alguma coisinha ele faz. Uma das coisas que eu menos sinto falta é de lidar com o coordenador, com o GP, com blá blá blá, que é meu superior e quer ficar mandando em mim nas minhas atividades. E acho que esse é um dos maiores benefícios do ágil. É muito difícil a gente conseguir conciliar isso no começo, do time ser autogerenciável, precisa de um empurrãozão no começo, porque a gente fica meio que ali, tipo, esperando. Quem não tá acostumado fica meio perdido, né? No começo. A gente fica com medo de opinar, fica com medo de falar prazo, de falar isso, falar aquilo, porque a gente tá acostumado a ter tudo ali, né? O prazo de vocês é esse. Vocês têm que fazer assim, assim, assado. Passou, né? E aí mas depois que a gente pega o jeito ali de como que precisa lidar no dia a dia, nossa, é 1000 vezes melhor você não ter ali um gerente, um coordenador, dando pitaco nas atividades do time. Então, hoje, eu fui contratada pelo gerente de desenvolvimento do time, né? Que ele é gerente de desenvolvimento, gerente das pessoas, né? Mas ele não influencia no time. O time é um time ágil, autogerenciado. No dia a dia, no que o time faz. Bacana, show de bola. É assim que tem que ser mesmo. Exatamente. E até muita gente me pergunta, às vezes fala, o gestor vai morrer, vai deixar de acabar isso aí, não vai mais ter gerente de projetos. Talvez o gerente de projetos do modelo tradicional, como foi desenhado, provavelmente vai acabar, não vai mais ter mesmo. Mas sempre vai ter que ter um gestor, né? Como a Letícia acabou de falar, ela tem um gestor ali que é o gestor das pessoas, é quem contrata, né? Quem, sei lá, dá aumento, compra coisas. Feedback,
Tem da feedback, então tem que ter, né, um gestor. O que muda é o papel desse gestor, aquele gestor antigo, que é o que faz o cronograma, detalha as tarefas, dá os prazos e fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Esse tá com os dias contados, né? E a Letícia já trabalhou com os dois tipos, ela já tá mostrando aqui que, cara, não, o outro nem tem saudade. Não, tem gente que acha ruim comigo, mas eu falo a real. O ágil anulou a função do GP. Anulou, tipo... Não, esse GP tradicional não faz mais sentido. Você não sabe. E vou ser sincera com você, os projetos que eu trabalhei que tinham GPs, é aquela coisa, tava ali, mas não fedia, nem cheirava, e você nem... Tipo, tinha gente que eu olhava e falava, meu, o que esse cara faz? É gerente de projetos. Não faz nada. Entende? Já foi gerente de projetos, né, Denison? Já fui. Mas não era desses que não faz nada, não, tá? Mas, enfim, eu acho que eu concordo que a parte de gestão de projetos, essas coisas assim, de gerente de projetos, tá sob risco aí de extinção, justamente pelo sucesso dessa coisa autogerenciável, né, da gente ter, tipo, uma pessoa focada dentro do time para trazer requisito, trazer as questões de negócio, você tem uma pessoa focada na parte técnica, um facilitador, porque, quando você tem um bom Scrum Master, eu vou falar para você, viu? Um bom Scrum Master é um bom Scrum Master. Ele assim, cara, um bom Scrum Master transforma um time. Então, mas assim, a gestão de pessoas continua tendo, né? Porque, por exemplo, o gerente que eu tenho hoje, ele não influencia nas atividades do time, mas ele sabe qual é a qualidade do meu trabalho. Ele sabe o que eu faço de bom, o que eu faço de ruim, o que eu preciso melhorar. Não significa que ele não está ali tendo contato com a gente, ele não pode influenciar e ele não pode opinar no que o time está fazendo. Mas na questão do desenvolvimento profissional das pessoas ali dentro estão dentro da gerência dele, ele precisa avaliar porque ele continua dando feedback, é ele que avalia quem vai ser promovido, quem merece aumento e tal. Então, isso a gente ainda tem. Apesar de que, por exemplo, como ele é gerente de desenvolvedores, e a gente tinha um conflito de interesses por eu ser QA, depois de um tempo eu fui mudada de gerência, mas como ele é o único gerente aqui no Brasil, eu continuo reportando para ele, assim, porque não faz sentido eu contatar a minha gerente lá fora por questões do dia a dia, como, por exemplo, vou folgar amanhã, tipo, coisas mais básicas. Então, mas você tem que ter uma pessoa assim, né? Até para controlar, assim. As pessoas não são 100% autogerenciáveis, então, tipo assim, tem gente que não dá para você dar a liberdade 100%, deixar a pessoa solta. A pessoa não vai fazer nada. Tem gente que tem aqui os T-Rex, mas aí pois é, né? Mas aí o time, se tiver já liberdade, que nem o seu time já tem 1 ano e meio, né, que você falou, provavelmente se alguém ficar ali no T-Rex, o próprio time vai chamar a atenção dessa pessoa, né? Não, chegou num ponto. É lógico que nem nosso time não nasceu, veio perfeito, né? Chegou um ponto que a gente tinha ali algumas situações e a gente foi o próprio time mesmo. Fulano, bora aí, filho. Acorda não aí, dá né? E aí? Acorda aí, filhão. Porque no Ágil a responsabilidade é do time, né? Se um tá falhando, vai falhar para todo mundo. Então, e é diferente de quando você tem um gestor. A responsabilidade tá tudo em cima dele, do gerente tradicional, né? O GP tradicional. A responsabilidade tá nele. Então, é ele que vai ficar enchendo o saco de quem tá falhando ali. Quando é no Ágil, não, tá todo mundo. E até facilita o trabalho do gestor. Porque ele delega pro time esse poder, né? E até o que a gente fala, é o famoso gerente ágil, né, o gestor ágil. Então, o gestor de hoje em dia, ou do futuro, não é mais aquele GP tradicional, não. É esse GP, nem GP, né, não é mais gerente de projeto, mas um gerente, ou um gestor, que entende do ágil e sabe navegar nesse ambiente, né, sabe dar o feedback e dar liberdade para as pessoas dentro desse ambiente do ágil, né, entender que tem outros papéis ali dentro, como Scrum Master, PO. No nosso time, o gerente, ele participa, às vezes, das dailies, da planning. A única cerimônia que ele não participa é a retrospectiva. Que ela é uma cerimônia interna. É do time, né? Do time. Não faz muito sentido, né? Mas ali em reunião de planejamento, às vezes, para acompanhar o status do sprint, ele entra na daily, mas ele não dá pitaco. Tipo, eu tô com atividade tal, blá, 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 e ele ficou fulano, mas você vai terminar isso? Você vai não sei o quê? Ele não dá pitaco. Ele fica lá só mudinho para saber em que pé que o time tá.
Muito Legal bom, um isso. verdadeiro gerente ágil. Esse, Realmente. assim tem que ser. Sim. Bacana. O Guri, gostei da ideia do GP tá em extinção, hein? Pois é. Cara, Corre isso. a última empresa que eu trabalhei antes de me dedicar para a Mindmaster, inclusive nessa empresa, né, a gente fez a transformação ágil da empresa, e uma das coisas que a gente fez na época era uma empresa antes tradicional, era uma consultoria, né, toda tradicional, e um dos principais cargos que tinha na consultoria era do GP. Tinha um monte de gerente de projetos na consultoria. Todos os projetos tinham que ter um gerente de projetos. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi a gente cortar o cargo, não ter, cortou mesmo, deixou de existir gerente de projetos. Alguns viraram Scrum Masters, alguns viraram POs, alguns foram extintos, né, não se adequaram ao modelo, e alguns foram promovidos mesmo a um gerente de... A gente usou o modelo Spotify, né, para um gerente de um capítulo, de um... a gente chamou de vila, né, que era a hierarquia que a gente deu lá. Então, realmente foi extinto, tá? Esse modelo tradicional, isso eu tô falando, isso aí aconteceu em 2015, já tem 5 anos já. Então, há 5 anos atrás a gente já estava extinguindo gerentes de projetos, né, tradicionais de uma grande consultoria daqui de São Paulo. Então, se em 2015 a gente já estava fazendo isso, imagina agora, né? Eu acho que essa é a tendência, tá? Exatamente. É você que tá falando, porque quando sou eu que falo, as pessoas reclamam que a Letícia fala demais. Eu já cansei. Pois é, né? Aí a prova. Tá vendo? Ela não tá falando em vão. Vamos ver o que tem mais aqui. Quais as maiores pérolas de PO que você já ouviu aí? Ai, meu Deus. O PO, ele sempre chega como quem não quer nada, colocando mais atividade dentro do sprint. A gente consegue entregar mais isso no meio do sprint. A gente faz o planejamento em cima do que o PO passa para o time. Vocês concordam comigo? Tá ali no backlog, e aí o PO fala, isso aqui é prioridade, nesse sprint... Você tá falando com o PO do Mindmaster, hein? Você vai me corrigir se eu estiver errado. Eu não posso falar nada que eu já fiz isso. Mas aí a gente vai, planeja sabe, né? Tudo. Aí chega lá, 2 dias para acabar o sprint. Não vai ter como a gente liberar essa versão. Por quê? Porque esse negócio aqui que não entrou no sprint é essencial para essa versão. É um negócio que tá lá com prioridade 4. Por que você não avisou na planning? Eu não posso ficar falando muito assim. Vou defender os POs, tá? Às vezes você não pode defender porque você tá... humanos. A gente também falha. Não, mas é verdade, e aí, imagino, é horrível isso. Eu não aguento quando quem define os story points é o time. É o time. E quando o time fala 8, PO, não, 3. Aí é demais. O PO tá... ele quer encher o saco até na estimativa do time. Sabe por quê? Porque quanto menor os story points, mais coisa ele pode encher o saco. Mais coisa cabe, né? Mais coisa ele pode colocar no meio. Eles fazerem mais coisa assim. O meu PO hoje, eu não posso ficar falando isso, porque o meu PO, ele trabalhou muitos anos como desenvolvedor. Então, ele tem um lado técnico, assim, que aflora dentro dele. Ele é muito mais o nosso time do que cara do produto mesmo. Então, a gente não tem esse tipo de briga com ele. Mas já tive vários POs que eu falava assim, que eu ia lá, abria, a gente tava com a Zero Story lá no backlog, e quando a gente abria para botar no sprint, não tinha nada escrito, você fala... é para fazer isso, né? Terminei, então. Terminei, não tem nada para fazer, acabou. Isso deixava a Scrum Master louca. A minha Scrum Master é braba, a bicha fica surtada com esse tipo de coisa. Quebrava o pau com o PO. O time nem precisava reclamar, que ela já levantava. Meu, como que você bota isso aqui no backlog? Que saco! Esse é o famoso um papel onde o Scrum Master onde o Scrum Master faz mentoring com o PO, entendeu? É desse jeito aí. Você é louco! Acho que é o karma de todo Scrum Master, né? É Scrum Master, cara, o teu karma vai ser o peão, né? Tudo. Olha, eu já vi Scrum Master em
PO em pé de guerra. O PO, bota isso aí no sprint, não vai botar mais nada. Não, mas o cara falou que consegue. Eu não quero saber o que ele falou, não vai pôr mais nada. Meu, mas assim, eu não reclamo, porque muitas vezes compra a minha briga. Então, o Scrum Master tá lá espanando por uma briga que nem é dele. E aí eu fico, ó... Não, e é o guardião do Master, time, ele tá ali para defender o time. O guardião do time. É o grande defensor do time. É o que apanha quando o time promete alguma coisa e não entrega. É ele que tem que entregar, né? Quando o time não atualiza o gira e ele tá lá no Scrum of Scrums, passando... E aí estão abrindo lá o gira do time, aí tá tudo bagunçado as horas, aí é ele que tem que explicar porque que não tá atualizado. O Scrum Master, ele só toma, né? E quais são as maiores pérolas de Scrum Master que você já viu por aí? Agora vamos ver quais são as do Scrum Master. A do Scrum Master é a clássica para atualizar o Gira, o Trello, o que quer que seja, pelo amor de Deus, atualiza as horas. Dia, né? Não esquece de abrir as tasks do que você vai trabalhar. Tem qual mais uma que a Scrum Master solta muito? Quando a gente fala alguma coisa na dele, insinua que é um bloqueio. Só que aí a gente não quer falar que é um bloqueio, é Scrum Master, mas isso é um bloqueio. Então, mas veja não, bem. mas é um bloqueio. Tá, é um bloqueio, vou botar aqui. E aí tem gente que diz que Scrum Master dá nota e fala que vai resolver e não resolve. A minha, acaba dele, ela já... Oxi, aí se depende de outras pessoas, ela vai convocando as pessoas. Aí tipo, vamos supor, eu preciso do líder técnico para isso, o líder técnico tem uma reunião, não sei o quê. Não, o time precisa resolver isso. Sua reunião depois. O problema do time, o impedimento do time primeiro. Nossa, ela é muito... E ela é QA. Então, não preciso dizer mais nada, né? Entendi. Além de Scrum Master, é fã dela. Ela é QA. Então, a gente se entende muito bem. Mas no time como um todo, assim, ela é essencial no time. Sem brincadeira. Bacana. Não, mas essa frase de... E aí, vocês não vão mover as tasks do Trello ou do Gira é clássica, né? Vem junto com a frase, né? Tipo assim, bom dia. O nosso Scrum Master, o John, eu acho que todo final de sprint, ele perde os cabelos ali, né? E aí, galera, atualiza, vocês vão atualizar. Nossa, a minha Scrum Master fez um trabalho... Ela fez muito trabalho de insistência com a gente. Todo dia, antes da daily, ela mandava: vocês já atualizaram o Gira? Já atualizaram? Hoje a gente já tá num ritmo que chega no dia da retrospectiva para fechar. Aí sabe o que ela faz depois da retrospectiva? Ela mostra lá os gráficos, né, do sprint e tal. E aí a gente já fica assim, tipo, tem coisa minha para fechar. Então eu vou fechar para ela poder fechar o sprint. Então hoje ela consegue fechar o sprint numa boa. Mas antes, a gente botava ela louca. A gente, oh meu Deus, eu tava doida. Deve ter envelhecido uns 30 anos. John deve estar ouvindo a gente, dica, hein? Cobra todos os dias, né? Assim como a Scrum Master da Letícia, ele cobra todos os dias. O time vai fazer. Nossa, o John quer morrer na hora que ele tá ali apresentando o burn down do time e tá tudo desatualizado, ele já fechou. Uma vez a gente levou uma bronca do gerente por causa disso. O gerente falou que a atualização da ferramenta é parte da nossa atividade diária de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar em uma task, eu vou abrir, eu vou lançar as horas, eu vou fechá-la. E aí, abrir outra coisa. Então, é parte do meu dia a dia. Aí, ele deu um come na gente uma vez, por conta disso, e a gente deixava a Scrum Master louca, que a gente ficou mais... Eu, por exemplo, não... Se eu paro, penso, tipo, vou parar de trabalhar agora, dar meu horário. Tá, atualizar o Gira. Ponto. Antes de desligar meu computador e viver minha vida, eu atualizo. Aprendeu, hein? Não, mas não é porque sou eu, assim, mas eu sou bem virginiana e eu sempre atualizava. Era uma vez ou outra que eu esquecia de atualizar. Mas tinha gente que ficava dias, eu falava, meu Deus, tipo, a pessoa nem tá mais fazendo. E aí a gente faz as dailies com o Gira aberto. Outra coisa, dica pro John. Boa.
fazer com gira aberto. E aí a Jana vai questionando. E essa tarefa aqui tá aberta? Você acabou de falar no seu status que você já terminou de trabalhar nela. Por que ela ainda tá aberta? Tá em progress. Por que tá aqui no a fazer? Aí a pessoa vou fechar, não sei o quê. Outra dica infalível, que funcionou com a nossa Scrum Master. No presencial, legal. quando a gente tá de home office, a gente faz, né? Daí na frente do quadro Kanban. Então, assim, aí todo mundo atualiza ali. Então, não tem no home office agora, ó, abre o Trello, no caso a gente usa Trello, né? Abre o Trello e faz com o Trello. Fica a dica aí, John. Faz com o Trello aberto. Sim, faz com o Trello aberto. E aí, hoje a gente faz a dele conforme as user stories. Então, tem a user story X, o fulano que está trabalhando, aí a pessoa fala das atividades que fez em cima daquilo e já fala o que fez durante o dia. Então, fica muito mais fácil de controlar se a pessoa está mantendo atualizado ou não. Já tá ali, né? Técnicas que a gente vai descobrindo ao longo da experiência dentro do Ágil, né? Só vivenciando mesmo. Porque isso... Vai de time para time, né? O manifesto Ágil não ensina isso. Pois é, não fala dessas coisas, né? E a gente começou aqui defendendo o Ágil, tá? Agora ela tá contando todos os podres, tá vendo? Não, é lindo, maravilhoso, mas tem esses probleminhas não. Ai. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Tem uma pergunta aqui legal. Que assim, tanto de um quanto do outro, o que mais você acha que o Scrum Master faz que irrita o time e o que o time faz que mais irrita o Scrum Master? A gente já acabou de falar o que a gente faz para descabelar o Scrum Master, né? Para irritar o Scrum Master é só não atualizar o quadro, né? Agora sim, uma coisa que o Scrum Master faz que me irrita um pouco é que para tudo ele quer fazer reunião. Para tudo quer juntar o time. Quando quer estender planning, estender retrospectiva, aí... De home office, tudo quer fazer call. Então, tá bom. Então, ó, Scrum Master que quer fazer reunião demais, o time não gosta. Fica a dica, né? A gente não gosta de ficar... Eu acho que nem gosto de ficar em call. A gente fica lá, aí fica só o Scrum Master falando e a gente lá no mudo, tipo, torcendo pra acabar logo. E você acha que todos os Scrum Masters são iguais ou tem estilos e estilos de Scrum Masters por aí? Olha, eu não posso opinar. Eu só tive uma Scrum Master e ela é muito boa. Então eu não tenho parâmetro assim. Quando eu vejo as pessoas falando dos defeitos de Scrum Master, o defeito da minha Scrum Master é Janaína. Janaína, parabéns, Janaína. Você foi muito elogiada aqui no podcast, hein? Parabéns. Não sou capaz de opinar. E quando as pessoas falam mal do Scrum Master, falam que o Scrum Master é só teoria, que na prática não funciona, eu falo o que eu falo. Direito, né? Não é o papel da minha... Não sei o que vocês estão falando. No meu time, a Scrum Master é peça-chave. Quando ela sai de férias, a gente fica... volta logo! Como que a gente faz agora? Legal. E aí, você tem alguma dica para finalizar? Aqui a gente tem... você tem alguma dica de ágil, de lidar com ágil para a galera que está ouvindo? Tem muita gente que ainda não trabalha com ágil, não está conhecendo ágil ainda. Eu acho que a principal missão do ágil é você se tornar adaptável, né? Porque você sai de uma coisa fixa, que você entende como certo, e de repente o ágil é o total oposto, né? Então, muita coisa que você entende como certo, uma coisa que eu senti muito quando fui trabalhar com ágil foi dentro das minhas atividades de QA. Porque ali a gente não tem o software todo, a gente tem ele em partes, então muita coisa eu pensava como um todo, então eu tive que quebrar esse paradigma, isso que eu tinha como correto na minha cabeça, para conseguir colocar ali a qualidade nas pequenas partes que a gente está fazendo das entregas. Você tem que respeitar o que o ágil entende que são os valores, então acho que um dos principais gatilhos que a gente tem ainda é a questão da mudança, né? A gente tem mudança o tempo todo, mudança de prioridade, mudança de escopo, enfim. E ali, às vezes, a gente está super apegado no que a gente está fazendo, e aí, de repente, vem a mudança e a gente, não, eu não quero, deixa eu terminar isso aqui. E não, é o ágil. Tá, isso aqui não serve mais, beleza. Segue a vida, vamos fazer o que precisa fazer. Então, eu acho que você ser maleável é uma boa dica, assim, para trabalhar com ágil,
Porque no começo é um desafio, mas quando você está adaptado àquilo ali, no começo as dailies são muito chatas, as plannings são muito chatas, mas depois que você começa a enxergar a importância disso, já deixa de ser algo rotineiro e, nossa, isso é super chato. Cara, acaba se tornando necessidade, né? Sim. Esses dias a gente até brincou, não lembro o que aconteceu. Normalmente a gente faz as plannings da Mindmaster na segunda-feira. Aí eu lembro o que aconteceu na segunda-feira, que era feriado, não lembro o que aconteceu. E a gente fez a planning na terça. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o que eu faço sem planning? Ficou a segunda-feira sem saber o que fazer. Como que trabalha sem planning? Não trabalha. Cara, quando a gente entra nesse ritmo, fica perdido, né? A gente faz a retrospectiva no final da segunda e a planning no começo da terça. Então a gente não fica. Agora, se, por exemplo, fizesse a retrospectiva no começo da segunda e a planning só na terça, você fica o resto da segunda assim. O que eu faço? O que eu faço? Exatamente. Então, é a importância de você estar inserido nessas cerimônias, não você estar ali como ouvinte, você é parte do time, o time inteiro tem que falar. Tipo, a gente tem essa atividade aqui para você, fulano, e aí? E aí você dá a sua opinião. Se você acha que não dá para entregar, diz. Se você acha que dá para fazer aí um pouquinho mais, também. Então, o ágil ele funciona muito bem quando a gente tem todas as pessoas alinhadas e trabalhando em conjunto para fazer funcionar. Não dá para você achar que a responsabilidade está na mão do PO, do Scrum Master, do QA. Cara, é um time. Então, o desenvolvedor tem que entender a necessidade do QA, o QA tem que entender a necessidade do desenvolvedor da mesma forma que o PO também tem que estar inserido ali, entendendo qual é a necessidade do time, o que ele precisa entregar para o time conseguir trabalhar bem. Então, é aquilo que eu falei, uma unidade, a gente tem que trabalhar como um só, porque se ficar nessa de, eu fiz a minha parte e, tipo, não entregou o problema de vocês, cara, o time só tem a perder. Não é ágil, exatamente. Perde respeito, perde os princípios todos ali. Sim. Bom, para finalizar, tem alguma coisa para falar aí, Dante? Você deu uma... a dica de livro, acho que a gente esqueceu de pedir, né? Eu ia falar. Dica de livro. Sempre pede uma dica de livro. Eu não vou fazer jabá aqui não, tá? Mas 5 minutos antes da gente entrar, eu recebi todos os livros da editora Caroli. O Paulo Caroli entrou em contato comigo. Caramba. E aí, eu acho que pro ágil mesmo, esses dois aqui, olha, eu tô super feliz com eles. Isso aqui vai me dar um sprint é sprint. Sprint é sprint. E fan retrospectives. Ai, que legal. Sem contar que, bacana, cara, ágil, você encontra formações e dicas e cursos. Na internet, assim, é o que mais tem mundo afora. Então, é algo que a gente aprende muito na prática, mas a teoria é o que faz a gente conseguir colocar em prática da maneira correta. Não adianta a gente realizar. Porque eu já vi por aí, viu? Muito time ágil, não vou nem dizer nada. Que faz daily, faz planning, faz retrospectiva, mas no dia a dia tem nada de ágil. Então a gente tem que ter muita cautela. Faz o ágil só para inglês ver, né? Só no ágil, né? Pega cerimônias aqui, mas não é nada de ágil. Eu sou agile. Legal. Só porque tá na moda, só para dizer que Só porque tá na moda. É. Colocar no LinkedIn. Legal, show de bola. Então a gente tá chegando no fim da nossa entrevista, né, Duda? Sim. Beleza, então, assim, para finalizar, queria agradecer a Letícia aí por disponibilizar o seu tempo, por aceitar o nosso convite para participar desse podcast e parabenizar ela, né, pelo trabalho bacana que ela está fazendo, por esse trabalho de colocar humor, né, de ensinar com um pouco de humor no Instagram dela, muito legal, muito bacana, e muito obrigado, né, por estar aqui. Obrigada, tem mais alguma coisa para dizer, Duda? Só agradecer mesmo todo mundo que nos ouviu, que nos viu aqui. Obrigada, Letícia, por ter participado. Realmente, parabéns. Você tá mandando muito bem. Muito legal seu conteúdo. Muito Show obrigada. De bola. Eu agradeço o convite. Show. Para quem está ouvindo a gente aqui, segue a gente. Se você está ouvindo a gente em alguma plataforma de podcast, segue na plataforma. Se você está assistindo pelo YouTube, segue a gente aqui no
segue o nosso canal, né? Se inscreve no nosso canal e curte, dá uma curtida aqui no vídeo, já aproveita. A Letícia, ela tem um monte de curtidas, então com certeza você vai curtir. E segue o Instagram da Letícia, tá? @LeleMaine, né? É tudo Isso. junto, assim? @LeleMaine. A gente coloca na descrição do episódio aqui pra vocês, tá? Aí vocês verdade. seguem no Instagram dela, que é super engraçado, é muito legal, e você aprende também. Então, show de bola, um abraço pra todo mundo e seja ágil. Seja ágil.